Sabe aquele religioso ou religiosa que fica um dia todo na igreja, seja evangélica ou católica, temendo a tentação ou o pecado, e que na verdade fazem mais coisas erradas do que os ateus? Aliás, talvez há ateus com muito mais consciência espiritual do que muitos que estão dentro das igrejas, dentro de qualquer outra denominação religiosa? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque os petistas falam tanto contra o fascismo, mas não combatem o fascismo dentro de si. Quando eu vejo petistas ou pessoas que se aproximam do petismo, que são simpatizantes, qualificando todos aqueles que se opõem ao Lula como num balde só, isso para mim é uma política, sim, uma visão política fascista. Uma política do nós contra eles, que foi implementada pelo Lula, pelo PT, e que teve continuidade com o Bolsonaro. E o resultado para Bolsonaro está aí. E o resultado do PT lá atrás também está aí para quem quiser ver. E vai ser o futuro do PT também. Porque nessa divisão entre esse maniqueísmo em que fica os bons e os maus, na verdade aqueles que se dizem bons, defensores do bem, acima de tudo, como sendo os puros, na verdade, são tão impuros quanto aqueles a quem eles supostamente se dizem contra, mas que na verdade agem da mesma maneira. Daí, quando a gente aponta isso, lá vem aquele termo que virou quase que um chavão, que é aquela coisa, né, dizer assim, para dizer que a gente está fazendo uma comparação indevida, né, um exagero falar isto, né? E aí o termo, bem para dizer que é uma analogia equivocada, é uma falsa, né, simetria, é uma falsidade falar isso. Não, petistas são diferentes de bolsonaristas. Na verdade, a diferença entre petistas e bolsonaristas é que uns têm a coragem de ressaltar o autoritarismo, enquanto outros, no caso dos petistas, adoram falar em nome da democracia, mas adoram também impor suas ideias, passando por cima de qualquer um, de qualquer coisa que possa lhes contrapor, da mesma maneira que os autoritários. Aliás, sendo autoritários, afinal de contas, o PT, por exemplo, é um partido onde as ordens são dadas não pelos seus filiados, não pelo seu conjunto de militantes, mas pelas vontades do painho Lula. Então é muito fácil falar em democracia, falar em valores progressistas, mas na verdade essa fala é uma máscara que esconde um reacionarismo tão grande quanto o do bolsonarismo. A diferença é que talvez o bolsonarismo seja tão burro que não consiga esconder isso, mas o petismo, né, claro, consegue, vamos dizer assim, vender-se uma coisa que ele não é. E ele sabe que não é. E aí quando a gente confronta, a gente é muito odiado por eles. É por isso que já estão tentando queimar a imagem de Ciro Gomes novamente, mesmo com o Ciro em silêncio. Porque o Ciro foi o único com capacidade moral para confrontar Bolsonaro e Lula. E foi o único que até agora apresentou um projeto de verdade. Até então, qual foi o projeto de Lula? Continuar o neoliberalismo? Esse é o grande projeto de Lula? Com migalhas aos pobres? Para mim não me serve. E portanto eu sou de oposição. Assim como bolsonaristas são oposição a Lula. Mas eu não me equivalo a eles, nem muito menos ao MBL. Existem várias oposições. Existem uma única forma de fazer fascismo com duas caras. Uma com a cara do bolsonarismo e a outra com a cara do lulopetismo. Este sim é que detesta a democracia. Uns se falam, ou se dizem, melhor dizendo, democráticos. Outros acham que é bonito falar que são autoritários para dar ordem. Mas, de fundo, ambos gostam e promovem a desordem geral do Brasil.